é um assunto, uma coisa que veio na minha cabeça agora, e eu já tive vontade de perguntar isso para a Débora, nunca perguntei, vou perguntar para você. É o seguinte, o Egito contribuiu demais com o Hamas e o Egito tinha conhecimento de todo esse plano, com certeza, antes do dia 7. Ele sabia que isso ia acontecer. E aí, a minha dúvida é o seguinte, há informações que a gente pode ver também pelo satélite, que o Egito tem colocado seu armamento de guerra muito próximo da fronteira, tipo assim, que era proibido, que fazia parte do acordo, que é uma área que não poderia estar, vamos dizer assim, ali ocupada pelo Egito, é uma área de paz, e o Egito está avançando, 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 Israel está fazendo vistas grossas, Israel não está prestando atenção nisso, como não prestou atenção no que ia acontecer no dia 7. Qual a situação disso e o perigo que isso pode colocar Israel numa situação, e aquilo tudo que eles pensam é o seguinte, o nosso perigo está só dentro de Gaza, e de repente o perigo vir através do Egito. E tem um acordo de paz, mas isso, ter acordo de paz com países árabes, pode representar nada a qualquer momento. É verdade. O Egito vem colocando forças militares ali perto do deserto, perto da fronteira com Israel, perto da fronteira de Gaza. Isso começou alguns anos atrás com a concordância. Israel concordou, porque Israel e o Egito têm um acordo de paz que foi assinado em 1979 e que ele prevê a desmilitarização do deserto do Sinai, que é a região entre Israel e o Egito. Mas, nos anos 2000, no início dos anos 2000, até 2010, começou a ter a formação de grupos do Estado Islâmico, Al-Qaeda, ali no deserto, dentro do Egito. Então, Israel concordou que o Egito movimentasse algumas forças militares para combater esses grupos extremistas que estavam se formando lá na região, uma região montanhosa, região muito difícil. Mas, e depois, com a guerra em Gaza, o Egito também começou a movimentar tropas para impedir que os palestinos fugissem da faixa de Gaza e entrassem no território do Egito. Porque a faixa de Gaza ela era do Egito até 1967. Quando Israel foi criado em 1948, a faixa de Gaza ficou com o Egito. Israel conquistou a faixa de Gaza em 1967. Então, os palestinos da faixa de Gaza tem muitos refugiados que vieram de dentro de Israel, mas tem muitos que eles têm ligação com as cidades do lado do Egito, né? Que eles têm as raízes no Egito. Então, o Egito colocou tropas ali para evitar que muita gente fugisse da faixa de Gaza para o Egito. Agora, acontece que isso foi exagerado e, assim, as mensagens dentro do Egito são muito claras. Nós vamos novamente atacar Israel, Israel é o nosso inimigo, assim, mensagem até de oficiais do exército, aqueles treinamentos que a gente vê pisando com a bandeira de Israel, e eles angariando também aquelas tropas de beduínos com cavalos, com jipes, aliás, pelotões inteiros, com centenas de jipes brancos, iguais àqueles que o Hamas usou no 7 de outubro, com a mensagem clara, nós estamos aqui para invadir Israel. Isso é uma coisa muito séria, porque as mensagens que vêm de Israel são todas assim, não, o Egito não vai atacar, não tem perigo nenhum, imagina, isso não pode acontecer. Exatamente como foi dito sobre o Hamas antes do ataque de 7 de outubro. Então, o Egito tem capacidade e tem a motivação para atacar Israel. Israel, a princípio, não está fazendo nada em relação a isso, não fez reclamações internacionais, nas comunidades internacionais. O Egito recebe muita ajuda dos Estados Unidos também em dinheiro e também em equipamento militar. É um problema, é uma preocupação em Israel. Israel ainda não começou a se movimentar em relação a isso. Além do Egito, existe uma outra preocupação
com Israel em relação à Turquia, porque a Turquia também faz declarações muito duras contra Israel, dizendo que vai atacar. O presidente turco Erdogan faz muitas acusações contra Israel de genocida, de Estado terrorista, e a Turquia está tentando estabelecer uma presença militar também dentro da Síria, que também faz fronteira com Israel. A Síria que teve uma revolução, né? O presidente foi deposto, fugiu, e quem assumiu o governo na Síria um grupo extremista terrorista. Só que a Rússia, que também apoiava o presidente da Síria, saiu. Então fica um espaço vazio, né? Não tem um grande país, uma grande potência agora dentro da Síria, e a Turquia, que está querendo ocupar esse espaço, e para Israel não é um bom negócio ter a Turquia, que é um país forte também, tem um exército forte, um país grande, um país rico, pelo menos militarmente. Não é um bom negócio para Israel ter a Turquia se estabelecendo nas fronteiras israelenses. Nessa semana, Israel e Turquia conversaram, fizeram mais ou menos um acordo dizendo, olha, vocês não coloquem muito equipamento, que nós não vamos atacar vocês, Israel não ataca a Turquia não ataca Israel. Mas é um ponto de atrito, é um ponto que pode acontecer, qualquer descuido, qualquer erro pode piorar a situação. Então, nas fronteiras de Israel, o Egito e a Turquia são preocupações. É claro que Israel tem muito mais força militar e muito mais capacidade militar do que o Egito e que a Turquia também. Seria, no caso, o Egito, para invadir Israel, seria muito mais difícil, porque ele teria muito deserto pela frente, né? Não tem muitas comunidades e cidades na fronteira com o Egito, então não seria um cenário como foi o cenário do Hamas, mas sim, é uma preocupação que Israel, a princípio, não está levando tanto a sério como a gente acha que deveria. E eu quero colocar uma foto aqui que eu consegui baixar, que eu vi essa foto, eu falei assim, será que essa foto é verdadeira? E porque à esquerda, né, aqui o cara que está sozinho, é um refém, que quando ele foi sequestrado, ele era um homem saudável, dá para ver um homem assim que impõe no sentido físico, né? E aqui, quando o Hamas faz aquele espetáculo, né, absurdo com os reféns, dá para ver, quando eu olho para esse cara aqui, lembra muito as fotos dos judeus no Holocausto, das pessoas que estavam no Holocausto, e eu fiquei chocada com isso e tive a informação que esse terrorista que está aí de cara tampada, porque eles são tão covardes que eles tampam a cara, né? Só que para Israel é muito fácil e todos sabem quem é ele e ele já foi eliminado. Mas, Michel, é a mesma pessoa, porque tem hora que dá a impressão que nem é o mesmo cara. Quer dizer, esse cara passou muita fome, ele esteve com o Donald Trump e o Trump falou que olhava para eles e parecia que ele estava vendo os judeus da época do Holocausto. Eu acho que não teve um israelense ou um judeu ou uma pessoa bem informada do mundo que não teve esse pensamento quando viu os reféns saindo do Hamas, não teve esse pensamento de olha, são como os judeus sobreviventes do Holocausto foram encontrados nos campos de concentração. Isso aí Isso aí pega muito na memória coletiva do povo judeu, na alma judia, isso pega muito, porque está tocando a sirene, eu peço perdão. Eu fico sozinha, tem que ir para o quarto. Eu vou tentar levar vocês. Ah, é?